Olá, pessoa lindíssima! Eu, Milene Salomão, e mais um Pod Ícones no ar. Hoje eu tenho um prazer enorme de receber duas pessoas extraordinárias nas suas respectivas áreas de atuação. Hoje a gente vai conversar sobre a importância de áreas básicas em procedimentos específicos da odontologia. Tenho o maior prazer em trazer aqui hoje doutora Marcele Rossi e doutora Juliana Campos. Vou pedir que vocês se apresentem da melhor forma possível. Cada um sabe melhor falar de si, né? Doutora Marcele, ela é professora de anatomia e acho um bocado de gente já sabe. Doutora Juliana também trabalha na área de harmonização orofacial. Vamos lá? Olá, estou muito feliz de estar aqui, queria agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui com Juliana, Milene. Eu sou Marcele Rossi, sou professora de anatomia da UFBA, no curso de odontologia, então sou cirurgiã dentista. E a gente veio aqui trazer, né, um pouco do que tem de novo de estudo nas áreas básicas voltadas para a harmonização orofacial. E temos aqui uma especialista. Eita. Que está... Que responsa estar sentada nessa mesa com Tá vocês, que eu admiro muito as duas. Inclusive, as duas fizeram parte da minha banca de TCC na faculdade. A Pro Marcele foi minha orientadora no projeto de TCC. E você, lindíssima, na banca como professora convidada. Isso mesmo. Pois é, uma honra enorme para mim. Hoje eu trabalho com harmonização facial e sou mestranda em harmonização facial também. E, claro, uma apaixonada por anatomia de cabeça e pescoço desde a minha época da graduação, porque não foi à toa que eu fiz meu TCC em anatomia, né? Tem todo um caminho, né? É. E foi monitora na época, não foi isso? Também. Sob a guarda Foi. de professora Marcele. Durante toda a Que legal graduação, isso. ela foi monitora de anatomia e escolheu fazer o TCC na área. Fez curso de anatomia fora também, né, específico para a ROF. Que massa. Então, sempre foi assim, estudiosíssima e sempre dedicada. Olha, já dava para saber que ela ia ser diferenciada por isso. Que legal. Eita, oh meu Deus. Mas eu me apaixonei por anatomia de cabeça e pescoço. E hoje, né, como eu estou dentro da harmonização facial, eu agradeço de ter me apaixonado dessa forma. E, claro, graças a você sabe disso que eu falo sempre. Toda oportunidade que eu tenho, eu falo mesmo, porque o ensino dela em anatomia de cabeça e pescoço é diferenciado. E fazer o que eu faço diariamente é imprescindível dominar muito bem a anatomia de cabeça e pescoço. Só um parêntese, mas eu percebo muito que nos meus primeiros cursos de harmonização facial, a gente teve aquele boom ali, né, inicial dos primeiros cursos, né, voltado para a área para odontologia. E eu tinha muitos colegas nesses cursos que eram colegas que já trilhavam na odontologia há um tempo. E eles tiveram muita dificuldade quando adentraram a harmonização facial por não estar com a anatomia de cabeça e pescoço em dias. Então, assim, como eu me apaixonei nesse período da graduação e eu acabei ficando como monitora, fiz a minha pesquisa, meu TCC na área, para mim foi, de fato, muito mais fácil, porque estava fresco, né? Ali, aquele conhecimento. E um grande diferencial, porque dominar a anatomia é realmente fundamental. Fresco e consolidado, né? Sim. Porque conhecer a anatomia e as especificidades de uma área tão importante é o que você está na rua, todo mundo está te vendo, né? Isso. Não é uma coisa simples. Professora Marcele, muito orgulhosa, tem um livro maravilhoso aí na área. É um livro que é referenciado por muitos colegas da área da anatomia. Tem um canal também no YouTube. No YouTube, sim. Maravilhoso. E ela, com certeza, né, ela dá esse incentivo, esse estímulo para que quem quer realmente consiga galgar passos muito mais largos em direção ao seu objetivo final. E queria saber um pouquinho desse estudo mesmo, dentro da anatomia, com mais profundidade e dentro da especificidade dessa área que está tão em voga na odontologia atualmente. Sim. Sem dúvida, o ensino da anatomia da cabeça e do pescoço, como das outras disciplinas básicas, é sempre um desafio.
porque a gente ensina para alunos no início do curso. Isso. Então, muitas vezes, o aluno ele não sabe ainda para que ele está estudando aquela disciplina, qual a importância, ele ainda não visualiza. Então, eu decidi sempre trabalhar de uma forma muito aplicada. Então, sempre trazendo casos clínicos, sempre mostrando situações clínicas relacionadas, para que ele compreendesse que ele está estudando anatomia para um dia poder fazer aquele procedimento. Então, isso foi realmente um grande desafio e eu sempre vou inovando nesse sentido. Então, eu procuro fazer aulas práticas que sejam mais interativas, que eles simulem até procedimentos clínicos, por exemplo, em maquetes, que eles façam alguns procedimentos, algumas atividades diretamente simulando algumas situações. Então, por exemplo, técnicas anestésicas em maquetes, eles fazem também a modelagem de músculos em maquetes, para que eles possam, antes do clínico, ele já poder vislumbrar o que ele vai fazer na clínica. E com a harmonização, veio um novo desafio, porque agora, não só na graduação, mas os cursos de especialização, eles pedem muita anatomia. Uhum. A anatomia passou a ser o carro-chefe, digamos assim, do conteúdo para a ROF, preparatório e que embasa a ROF, que é a harmonização orofacial, né? A gente fala ROF, harmonização orofacial. Então, eu continuo me desafiando. Então, a gente pensa assim, tem pessoas que falam, a anatomia não muda, mas o enfoque da anatomia, como ela tem que ser trabalhada, ela tem que mudar sempre, para que a gente atraia o aluno, para que o aluno entenda a importância, que depois ele tenha aquele conhecimento bem fundamentado. E que acompanha a evolução tecnológica, né? Das possibilidades tão fartas aí de tratamentos, de recursos. Sim, que você pode oferecer para o paciente. Certeza. E o quanto que a gente pode oferecer, não muitas vezes só uma melhor aparência em todo mundo, mas muitas vezes aquela beleza que eu preservo muito, a beleza natural, quando a mão da pessoa ela não pesa, né? Uhum, sim. Mas o quanto de autoestima, de qualidade de vida, sensação de bem-estar a gente proporciona para aquele paciente também. Com certeza. Né? Está agregado ali, pois né? E quando você falou de como que você se sentiu nesse desafio, porque o ensino da anatomia, ele te trouxe sair um pouco daquele convencional. Sim. E tudo isso a gente traz muito sobre as metodologias ativas do ensino-aprendizagem, que ela faz muito isso nas aulas de anatomia de cabeça e pescoço. E que hoje, quando você vai, por exemplo, num curso de cadáver fresco, né, que você tem a dissecação de cadáver, que você tem ali a percepção das camadas teciduais, que às vezes se a gente olha só uma imagem em livro, a gente não tem essa percepção tridimensional de que as coisas elas estão interligadas o tempo inteiro, que não necessariamente você tem uma camadinha ali separada de gordura, não uma as coisas elas se misturam e às vezes uma região da face é mais espessa, outra elas mais misturada. Então, essas metodologias ativas no ensino, na forma de ensinar, ela agrega muito para a realidade. Até porque a face ela tem uma anatomia complexa e distinta do restante do corpo. Tem uma anatomia muito peculiar. Antes da harmonização orofacial, o estudo da face não era tanto o foco do estudante de odontologia e dos profissionais. A gente focava mais na parte óssea, de inervação. E aí, com a harmonização, a gente muda o olhar. Então, agora, a gente amplia esse estudo anatômico para a face como um todo. E aí vem essa face complexa, diferente. A distribuição de camadas na face é completamente diferente do restante do corpo. Não tem uma estratimeria, ou seja, aquelas camadas bem organizadas. As camadas elas se interrelacionam. Então, até a forma da gente trabalhar, a gente tem que mostrar isso a partir de um conhecimento mais consolidado, mas também mais, como eu posso dizer, inovador. Então, essa mudança, né? Sim. O aluno a querer acompanhar tudo isso também. E não só o aluno de graduação, mas na especialização, principalmente, porque são pessoas que, às vezes, já, vieram de muito tempo de formadas ou, quando fez a graduação, os cursos de odontologia ainda não têm harmonização no currículo. Então, eles não estudam para harmonização. E aí, de repente, eles se veem trabalhando com a face e vamos atrás dessa anatomia que não foi algo tão trabalhado no período da graduação. Então, na especialização, também a gente tem
essa inovação no estudo da anatomia, essa nova descoberta, como se a gente estivesse redescobrindo, e isso é muito interessante. Quando você falou, você fez uma expressão que eu conheço bem, essa expressão do professor, assim, quando a gente... É como se a gente renascesse para alguma coisa, né? Porque dá muito prazer. Dá, sim, poder fazer algo dessa ordem. Sim. Eu senti esse olhar aí, eu conheço ele. Quem está há mais de 20 anos em sala de aula, né? É. Precisa dessa injeção, assim, de novos desafios, de mudanças, né? Com certeza. Que bom, é tão bom ter um professor motivado, inquieto, né? E que, enfim, dá esses empurrões na vida de todo mundo mesmo. Ju, me tira uma dúvida agora, uma dúvida muito particular. Me conte. Né? Uma pessoa que não gosta de mexer muito, como é que você lida com essa pessoa? Ela começa assim, eu quero preservar o máximo possível aquilo que eu já tenho, mantendo minhas características inatas. Perfeito. Como é que você lida com a psicologia dessa pessoa? Primeiro de tudo, é respeitar, né, essa questão do paciente e trabalhar de forma na zona que esteja de conforto para ele, mas atuando ali de forma discreta, trazendo resultados que sejam mais naturais, mas que ele também possa se beneficiar a longo prazo. Então, por exemplo, para esse tipo de paciente é muito importante a gente trabalhar preventivamente. Se é um paciente que não gosta de grandes alterações, também é importante que ele não espere muito tempo, né? Muito tempo para iniciar. Você oferece todos esses recursos? Então, por exemplo, quando o paciente chega para mim a primeira vez, eu vou fazer todo aquele mapeamento. Mapeamento com ultrassom, no caso, para avaliar, por exemplo, o trajeto de vasos importantes da face. Isso é muito importante também, é outra pauta que a gente vai abrir. Tá bem. Ultrassom. Claro, queremos saber. É um diferencial também, né? É um grande diferencial. A gente não utilizava isso até um tempo atrás. De jeito nem imaginava. Hoje ainda, assim, é uma... Por exemplo, tive agora em um congresso, o MWC em Mônaco, que é um congresso internacional. E foi o trabalho premiado, o trabalho clínico premiado no MWC esse ano, foi um caso onde o ultrassom foi fundamental na intervenção, né, numa atuação ali com intercorrência. Então, o ultrassom ele tem sido o momento, realmente. E eu fico muito feliz com isso, porque eu trabalho com ele já vai fazer 4 anos esse ano. Já tem 3 anos. Eu lembro do seu primeiro vídeo falando sobre ultrassom. Pois é. E quando eu vi, olha como me despertou, né, isso. Primeiro porque os artigos científicos da área, quando você pega ali um estudo clínico, randomizado, duplo cego, os estudos de maior porte mesmo, de maior robustez científica, você tem controle com imagens de ultrassom. Então, eu comecei a perceber, nossa, se nesses estudos, que são os estudos mais validados cientificamente, se ele traz ali, por exemplo, um preenchimento, ele faz um acompanhamento dessa integração tecidual do ácido hialurônico a longo prazo, eu posso fazer isso na minha clínica, eu não posso? Posso fazer isso com os meus pacientes. Eu comecei a trazer isso, eu falei, nossa, isso é interessante. E aí a gente vai para a graduação. Eu tive contato, né, com ultrassom dentro da graduação, mas de forma muito limitada ali para glândulas, para atividade na estomatologia, por exemplo, né? Aí a gente fala de alterações a nível de glândula salivar, principalmente. Mas, nossa, a nível vascular, eu não vejo ganho maior dentro da harmonização facial do que agregar a ultrassom na prática clínica. E atuar preventivamente é essencial, né? Perfeito. Você consegue mapear o seu paciente, aí a gente começa a visualizar que a realidade clínica, a incidência ali das variações anatômicas, ela é muito mais frequente do que o que a gente imagina, né? Porque quando você traz, por exemplo, um estudo de variações anatômicas, você tem um N pequenininho. Você não consegue abranger de forma que represente totalmente uma sociedade, isso é um fato, uma comunidade, por exemplo. E esse índice ele vai lá para baixo, é como se a variação anatômica ela fosse muito rara. Isso. Quando, na verdade, a gente vê que não é. É muito frequente. As variações anatômicas elas são bem mais frequentes do que a gente imagina, né? Então, dentro da minha prática clínica, do que eu vejo no ultrassom, sem dúvida foi o que mais me chocou. Nossa, é muito mais comum do que eu imaginava. E ter essa ferramenta, né, usar isso diariamente, sem dúvida, agrega muito em relação à segurança e assertividade que eu posso trazer para o meu paciente, né?
Tá vendo aí? Margem de segurança. Com certeza. Exatamente. Mas, assim, uma coisa que a gente tem que chamar atenção é que o ultrassom, algumas pessoas pensam, eu vou comprar um ultrassom para o meu consultório e vai resolver meu problema. O ultrassom exige um estudo, porque você visualizar estruturas pelo ultrassom é muito difícil. Na face, então, até porque você vai avaliar tecidos moles, vai avaliar vasos sanguíneos e produtos. Exatamente. Que são injetados. Então, exige um estudo e uma habilidade que tem que ter um treinamento, tem que ter um direcionamento. Não é simplesmente comprar ultrassom e achar que aquilo ali vai saltar aos seus olhos. Né? Quem não sabe o que procura, não interpreta o que acha. Essa frase e aí, não é? Icônica. Vida, né? Pois é. Falcão. Exatamente. Então, quando você precisa saber a anatomia, porque você vai, com ultrassom, encontrar ali um vaso. Que vaso é esse? O que é que tem a ver com a área que eu vou trabalhar? Perfeito. Não é isso? Então, ele está se ligando com que outros vasos? Que estrutura é essa aqui? Se você já sabe que ali tem um músculo, que ali tem uma glândula, que ali tem um compartimento de gordura, isso facilita e permite que você utilize o ultrassom corretamente. E, então, Ju, eu falo Ju porque já tem intimidade, no podcast, né? Pode, né? Que não é sala de aula, a doutora gente. Juliana, né? Fica estranho. Não. Quando ela falou que ia começar a trabalhar com ultrassom, eu falei, vai ser um grande diferencial. E ela foi atrás, não tinha nem curso. Não tinha muito curso acontecendo. Ela foi em Brasília fazer um curso que foi assim. Eu lembro do dia assim não é? E foi imersão. Aí foi imersão mesmo com poucas pessoas, porque tem que ser, porque é algo que tem que ser muito direcionado. E é um treino diário. Diário, exatamente, e com muita anatomia embasando. Então, por isso que eu digo, né? Conhecer a anatomia passa a ser importante para outras funções que a gente não teve no nosso período de graduação, por exemplo. A gente não tinha essa ideia. Outro, né? Quem imaginou que um dia a gente ia trabalhar com ultrassom? A gente tem hoje cirurgiões dentistas, especialistas em imagem, que se especializaram em ultrassom de face. Né, que já fazem esse serviço específico de ultrassom de face, inclusive... Que não existia antes. Que não existia, exatamente. E já temos também pessoas que fazem até alguns equipamentos para facilitar o mapeamento do ultrassom. Isso, então, desenvolvendo muita tecnologia para a harmonização, para a ultrassom e para a anatomia. Então, isso é muito interessante. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a gente estava conversando aqui tranquilamente sobre curso de cadáver fresco. Há um tempo atrás, falar um curso com cadáver fresco era algo totalmente... distante, né? Distante e até tem muito mito em relação a isso. Né? Quando eu estava vendo uma reportagem que quando abriu um instituto de treinamento de cadáver fresco, que era numa rua, assim, no bairro residencial em Pernambuco, as pessoas acharam estranho, meu Deus, cadáver. Mas hoje a gente sabe que é fundamental para a harmonização e aí vem o anatomista como aquela pessoa que tem um treinamento para realmente aproveitar desse material. Que também não é um material que você vai trabalhar em cadáver fresco e simplesmente o conhecimento não vai saltar aos olhos. Você precisa ter esse embasamento para aproveitar. Que o cadáver fresco ele tem uma textura muito próxima do que você vai ter no seu paciente. As estruturas anatômicas estão ali muito... não tem nenhum tipo de conservação. Né? Então, estão preservadas da maneira mais natural possível. Então, é uma anatomia bem diferente. Até para a gente que já está acostumado, é um desafio também. Porque é uma anatomia completamente diferente. Assim, não a anatomia em si, mas como ela aparece para a gente. A gente consegue ver compartimentos de gordura, que num cadáver conservado a gente não consegue. Então, é muito desafiador e muito importante. Então, imagine que há um tempo atrás nunca a gente ia imaginar. É uma situação trabalhando dessa forma. Eu lembro na graduação, eu acho que no fim da minha graduação, a gente dissecou um cadáver. Sim. Antes, né, de eu ir para o primeiro curso de cadáver fresco, eu tive essa oportunidade com a professora Marcele lá na UFBA. Sim. E é fantástico, sem dúvida. A gente tem a dimensão do quanto que é delicado esse intermeio entre os tecidos, né? Não, assim, se eu olho para trás, assim, no meu início ali do meu estudo da anatomia de cabeça e pescoço, a minha ideia ali naquele momento era que era tudo muito separadinho. Como vê no livro, né? Como vê nos modelos, né? E quando a gente traz, por exemplo, um estudo em cadáver fresco, quando a gente vai para o paciente, enfim,
Tá tudo ali conectado, são tecidos que existem ali um entremeio, né? Até porque tudo funciona em conjunto. Exatamente. A dinâmica, a expressão, a funcionalidade daquilo é um conjunto. Então, aí é uma besteira isso, mas cai uma ficha assim, enorme, né? E Juliana teve que ir para Miami fazer esse curso. Na época só tinha Não Miami. tinha, não Agora tinha a gente aqui. tem no Brasil todo. Na graduação a gente não tem, porque o cadáver fresco tem risco de contaminação. Então não é algo que a gente trabalha normalmente. E também, como a gente precisa usar por mais tempo, então a gente não consegue. Mas tem institutos próprios para esse tipo de treinamento. E que normalmente hoje os cursos de pós-graduação, de especialização na área de harmonização, eles têm que ter esse treinamento. Assim, tem que ter aula com esse tipo de material, né? Então, valoriza muito a anatomia, a figura do anatomista, não é? A questão mesmo da valorização desse material. Às vezes são, a maioria, no caso dos cadáveres frescos, são doados, então também a valorização dessa cultura da doação, né? Do entregar para o conhecimento, para o conhecimento, Uma da mudança sociedade. de paradigma, inclusive Sim. aqui no nosso país. Né? É uma valorização muito importante para esse tipo de atitude e também de conhecimento, né? De forma de adquirir conhecimento. Sim. Então, Na segunda passada, a gente recebeu aqui Dr. Adriano Fonseca e Dr. Ramírez também. Eles têm um curso aqui em Salvador, no ITC, sim. que é também direcionado para anatomia de cabeça e pescoço. Eu vi. Que massa. E ele tem um curso já montado também, em que ele trabalha com profissionais direcionados para qualquer profissional da área de saúde, mas principalmente os que mais procuram de fato, já que é cabeça e pescoço, Sim. são as áreas que atuam na harmonização. Com certeza. Né? Isso Então, mesmo. a gente falou sobre isso aqui na segunda-feira passada, com o Como doutor tá Adriano tudo Fonseca e conectado, doutor né? E eu acho bastante legal, porque ele montou esse curso e tudo mais, organizado de tal forma que atenda áreas diferentes, o que eu Sim. acho sensacional. A união de Disciplinaridade. conhecimentos, né? A união de especialidades de áreas específicas com um propósito comum, que é conhecer para poder Sim. oferecer o melhor possível para o seu paciente. Sim. Uma maior gama de recursos, Com certeza. pautado não só no conhecimento científico, técnico, mas na experiência de você poder manipular com delicadeza tudo isso, podendo ter a certeza. A profundidade está boa, é mais na superfície, inclino, não, enfim, né, o manuseio. E mais próximo Olha que do maravilha. real. Você poder contar com algo dessa ordem hoje em Com dia e certeza. aqui Sim. também, né? Eu atendi ontem uma colega e a gente realizou um bioestimulador em região de têmpora. E aí eu fiz um mapeamento com ultrassom. E aí ela falando, Ju, aqui essa região, quando eu vou preencher com ácido hialurônico, é sempre profundo. E aí, quando eu realizei o mapeamento com ultrassom nela, né, eu abri ali a imagem e falei, olha só, olha que interessante, parece a ironia do destino. A artéria temporal profunda dela margeando bem o osso temporal, mas de forma muito baixa, porque normalmente a gente tem um entremeio na camada muscular. aguento nem ouvir. Aí eu falei para ela, olha só, Já me nem arrepio. nunca, nem sempre. É a maior verdade que a gente tem. É nem nunca, nem sempre. Não dá para você dizer que todo preenchimento que você for fazer em têmpora vai ser profundo. Porque existem casos As como esse. variabilidades. Né? Exatamente. E mesmo sem a variação anatômica, os procedimentos em harmonização, eles são realizados em áreas porque a face é muito Nobres, vascularizada. Né? Altamente vascularizada. Não tem como correr disso. Então, o melhor é realmente conhecer, e se conhecer em tempo real, melhor ainda, porque você está com certeza. Em relação à região temporal mesmo, antes a gente pensava sempre em uma artéria temporal superficial, o preenchimento nessa área, aí veio uma outra publicação mostrando e aprofunda, que está mais próximo dessa região. Então, a gente tem que pensar nos dois planos, a gente tem que pensar no posicionamento, mas mesmo assim, mesmo a gente conhecendo, a gente sabe que tem as variações e que também, às vezes, você vai precisar fazer um acesso que vai estar muito próximo. Então, como é que eu vou poder evitar uma intercorrência ou saber que eu estou atuando de uma forma segura? Claro que tem áreas que a gente já sabe, que a gente já
realmente não tem nenhuma artéria muito importante ali e tal, mas na maioria das vezes você realmente só com ultrassom você vai ter certeza. Pois Exato. é. Por É isso que impressionante. eu acho que é um combo, né? Para você trabalhar com segurança, nunca é uma coisa só. De fato, se eu só usar ultrassom e achar que eu estou segura, não é só isso que vai me trazer a segurança. Isso. Eu preciso abrir mão de dispositivos que me tragam segurança para aquela região. Tem Isso. regiões, por exemplo, a grande maioria que trabalhar com cânula Isso. é o dispositivo mais seguro para aquilo ali. Um preenchedor que esteja adequado para a dinâmica e para a resistência tecidual daquela região. Então, se eu trabalhar, por exemplo, um preenchedor extremamente denso numa área que eu não tenho muita mobilidade tecidual, eu posso também causar uma compressão vascular. Não necessariamente eu faço uma injeção intravascular dentro daquele vaso, mas eu posso causar uma compressão. Então, o dispositivo é conhecer de fato a anatomia, não só a olho nu, mas com ultrassom, é utilizar um material que esteja adequado, é a velocidade e a forma a técnica, né, de injeção e o acompanhamento de pós. Eu acredito nesses 5 fatores. Eu acho que se você faz esses 5 fatores de forma bem estabelecida, né, de forma programada mesmo, cumprindo certinho aquilo ali, não tem como dar errado. Pois é. Pois é. Tem cursos aqui direcionados, não na parte de harmonização eu sei que sim, mas de anatomia de maneira pontual, direcionado para harmonização? Só anatomia? Você tem curso assim, não tem? Não, normalmente, Ou dentro esses das cursos, especializações? Isso. Eles fazem módulos. Então, eles fazem módulos de anatomia, aí vai para o ITC ou para algum centro que tenha o material. Entendi. E fazem os módulos separados, mas dentro do curso de especialização. Geralmente é assim. Mas, com certeza, como você falou, né, que tem esse curso de anatomia, com certeza tem também. Até porque a harmonização não é só da odontologia. Exato. Sim. É uma especialidade também que está na medicina, na biomedicina, farmácia, enfim, é da área de saúde. Então, com certeza, deve ter também. Agora, para a odontologia, normalmente está dentro dos cursos de especialização ou de atualização de residência, que tem várias classificações, não é? E aí... Eu perguntei por não conhecer mesmo se na nossa área tem algum um direcionamento só dessa ordem. Não conheço. aí, só de anatomia. Também não. Conheço. Daqui a pouco está na hora de ter. Quer Tá ver vendo? um, por exemplo, anatomia para ultrassonografia. Nossa! Olha. É assim, é realmente porque você tem que ter a interpretação ali da imagem, com né? certeza. E da região. Porque no ultrassom é interessante que quando a gente faz o estudo, o mapeamento de face do paciente, você tem que estar muito bem alinhado com as estruturas daquele local. Isso. Não é de forma global, porque o transdutor a gente tem um tamanho, né? É menorzinho, então eu tô visualizando aquela região. Aquele Então eu tenho que pedacinho, ter né? em mente o meu recorte vertical, horizontal, o que é que está passando por ali. Então, você se força a fazer a sinapse aqui, né? De entender Tem que ser na hora, né? em 3D a anatomia de fato. Então, te força ainda mais a consolidar esse conhecimento de Com anatomia. certeza. Eu, assim, tenho paixão. Sou professora de matéria básica, não ensino mais as áreas específicas, já tem, quer dizer, a área, né? Antigamente eu ensinava em clínica integrada infantil por conta da ortodontia, que eu tenho como especialidade ortopedia facial. E hoje em dia não, já de alguns anos para cá, eu estou bem concentrada nas minhas áreas básicas, que eu de verdade amo. Eu não gosto pouco, não, eu amo. Né? Que é fisiologia e histologia. Sim. E cada vez mais eu percebo o quanto que as pessoas, quando estão fazendo suas especialidades, elas precisam voltar para o conhecimento de base. Você não tem como conseguir construir uma pirâmide começando do topo, né? A gente só tem como chegar no topo se tiver uma base firmemente consolidada. Com certeza. Anatomia, na harmonização, mais do que prova, todas as áreas básicas. Eu estou falando de anatomia por a gente estar tocando nesse tema aqui, né? E nunca você está 100%, você sempre está voltando ali para Sempre beber o da tempo fonte. todo. Não tem jeito. Fisiologia, então, meu Deus. Né? E é interessante que toda vez que a gente tem novas técnicas, seja dentro de uma especialidade ou uma nova especialidade, pode ir acompanhando as publicações. As publicações vêm sempre nas disciplinas básicas. Então, eu sou implantodontista. E na época que, toda vez que surgia uma técnica nova, uma área de ancoragem que passava a ser utilizada, aí vinham aqueles estudos. Zigomático, aí todo mundo estudando zigomático, com tomografia,
com imagens, com dissecações, e assim a gente ia avançando na técnica. Para harmonização, a mesma coisa. Hoje você vê o quanto de publicação tem na área de anatomia e histologia. A histologia é muito relacionada aos materiais, então a relação dos tecidos, como é que os tecidos reagem aos diferentes materiais. Então, sem o estudo histológico, a gente não tem como falar nada, não tem como saber. E a anatomia exatamente para fazer o estudo, para que haja segurança nos procedimentos e também essa naturalidade que você falou também, tudo passa pelo conhecimento anatômico. Então, existem várias... Eu falo para os alunos, às vezes, né, que quando a gente fala assim, tem proporções faciais, fica parecendo que a harmonização vai correr atrás dessa proporção facial. E, na verdade, não é isso. A gente vai buscar o que o paciente deseja para garantir sua autoestima, respeitando essas proporções. Então, quando a gente vai o equilíbrio, alterar... Né? Exatamente. Se a gente vai alterar algo na face de um paciente, que seja respeitando essas proporções. Então, se a gente fizer uma busca aqui agora, cada semana tem artigo novo só de anatomia e de histologia. Eu monto uma aula hoje, se eu for dar aula semana que vem, eu já tenho que buscar novamente. De tantas inovações que a gente vê. E, inclusive, nessas publicações, as metodologias também com novas tecnologias de estudo. Maravilha. Isso é muito interessante. Também, né? Quanta evolução, né? Exato. E eu considero muita evolução no intervalo curto de tempo. Exato. Gente, a gente tem que conseguir acompanhar isso aí. Com certeza. O escaneamento, hoje a gente tem escaneamento, a gente tem equipamentos que conseguem avaliar alteração de vetor, de movimentação de pele e de volume facial, para a gente avaliar... por exemplo, você aplica uma toxina botulínica para saber o quanto que realmente você conseguiu levantar aquela musculatura quando você age no antagonista, né? Por exemplo, se você atua aqui no platisma, você consegue fazer com que os músculos superiores sejam predominantes e eleve a face como um todo. Isso está sendo avaliado com estudos tridimensionais. Sim. Né? Incrível, né? Incrível. Muita evolução, exato, né? muita evolução. Então, por isso que quando a gente fala assim, as pesquisas em anatomia, não é aquela pesquisa em anatomia só a básica. Tem a básica também. Tem a da dissecação que mostra ali a artéria, mostra diretamente, mas também com muita tecnologia. Isso é muito importante. Falando e a gente tem que correr atrás. Nisso, de tecnologia, um grande exemplo é o que tem se agregado ao ultrassom. Isso. Que é a inteligência artificial. Olha. Hoje, você faz um mapeamento com ultrassom e o próprio programa ali, o transdutor faz a leitura ali tecidual e no aplicativo, quando você está lendo ali na tela, interpretando aquela imagem, ele já te entrega de forma ilustrada, colorida, as camadas teciduais. Uau! Então, a gente via antes no modo Doppler, que legal, ali vermelhinho, a artéria, né, o fluxo o sanguíneo, Doppler, você via ali de vermelho e azul o fluxo. Hoje, não tem só isso. Você vê o que é pele, você vê o que é músculo, o que é gordura subcutânea, o que é osso. Você tem isso de forma ilustrada. Ao meu ver, isso é um ganho enorme. Porque eu acredito muito que o ultrassom ele traz essa segurança, essa robustez mesmo na assertividade para os procedimentos injetáveis no paciente. E que essa interpretação, muitas vezes, o profissional que está ali, que utiliza, ele não tem essa formação, né, dentro da radiologia, dentro da formação técnica na ultrassonografia. É claro que precisa dos princípios, dos conhecimentos básicos dessa tecnologia, mas também a inteligência artificial agregada ao aparelho facilita a leitura muito. Aí vai ampliar, né, a E possibilidade melhora da a segurança, né, para certeza. realizar qualquer injetável. E ainda vai fazer todo específico para o caso do paciente, porque é altamente personalizado. A exame é dele, espessura, é tudo o dele, intermeio. né? Exatamente. Que sensacional. Muita coisa nova. Quando eu não vou falar assim, tipo, o ano que eu morri, não, né? Abafa bem esse caso. Mas, se bem que eu não tenho problema nenhum com minha idade. Mas, enfim, quando eu olho lá para trás, bem para trás mesmo, né? E eu vejo o ano que a gente está vivendo, 2024, e os anos que vão vir ainda pela frente, a velocidade do avanço técnico-científico a velocidade foi violenta, meu Deus, e é cada dia mais rápido. Eu percebo isso. Sim, a gente dorme hoje de um jeito, amanhã, se você for abrir, né, fazer suas respectivas pesquisas e tal,
Sempre tem uma coisa nova para você estar agregando. Sempre. É por isso que, principalmente na área da harmonização, se você faz um curso esse ano e ano que vem você fala, não vou fazer curso, vou só atender, vou só fazer aqui na minha zona de conforto. Esqueça, você está extremamente desatualizado. Porque o tempo todo existe novidades, novas abordagens. Por exemplo, agora nesse congresso eu vi isso da inteligência artificial no ultrassom. Você acha que já não vai estar no equipamento? Eu já estou doida por esse equipamento, não tenha dúvida. Só está esperando. Pois é, chegar aqui no Brasil, ter essa disponibilidade. Mas é algo que está o tempo inteiro chegando às novidades, porque a gente vive na área extremamente digital. As tecnologias, né, a nível do meio digital, ela já acontece de forma acelerada. Então, rápida, né? a gente tem que acompanhar. E em relação às novidades em produto, aí a gente tem que ser bem mais cautelosa, né? Quanto à tecnologia, ótimo. Eu acho que é sensacional. Perfeito, né? Perfeito, porque só tem a agregar. Mas em relação a produtos injetáveis, tudo que é muito novo, eu acredito também que precisa de um tempo para ser consolidado no mercado. Para ter artigos científicos robustos, né? Não um relato de caso, mas artigos que sejam robustos ali, que demonstrem que é um material que tem um bom perfil de segurança, que é um material bem biocompatível ali, que esteja de acordo com a integridade tecidual ali. Então, eu acredito que também novidades demais, a gente tem que ser cauteloso. Porque apelo comercial tem muito. Perfeito. Principalmente nas áreas que tem muito material. Então, a indústria tem sempre esse apelo comercial. Mas aí a gente vai da tecnologia voltar para o quê? O que é fundamental em tudo? O estudo. Você investir no conhecimento. Sim. Porque quando você investe no conhecimento, você vai analisar aqueles materiais a seu favor. Então, como é que eu posso aproveitar da melhor maneira? Qual é o material que eu vou... Aí você vai estudar, você vai ver as publicações, os resultados da utilização daquele produto, daquela técnica, e você vai agregar. E não simplesmente aceitar. Como uma verdade, do jeito que vem. Com uma verdade absoluta, às vezes porque é um marketing muito bem feito, ou porque todo mundo está comentando. Sim. Não, você tem uma fundamentação muito forte. Então, a gente fala de tecnologia, as coisas vão ficando mais fáceis do ponto de vista de acesso. Mas a necessidade de você estudar, triar, ter a visão crítica, isso não muda. É verdade. Sim. Então, é isso que é importante. Então, a gente está falando aqui de tanta inovação, mas no final, a gente vai para onde? A gente vai para o artigo ler. Verdade. De fato. Não tem publicação, não tem nada de tecnologia que substitua esse sentar na cadeira, gastar ler, seu tempo. E ter o seu tempo dedicado. É o investimento que exige para hoje você trabalhar de forma atualizada, né, como Juliana, sempre inovando na área de harmonização, isso para todas as áreas, exige um investimento no consultório, nos equipamentos, mas também investimento no conhecimento. De tempo. Sim, exatamente. E é a parte que ninguém vê, né? Exatamente. É a parte que a gente está sentada ali no nosso cantinho, riscando. Eu só estudo riscando. Eu também. Né? Risco tudo. Às vezes a gente quer o papel. Faço minhas anotações do lado, os cadernos. Sou totalmente analógica para estudar. Eu gosto de caneta, papel, caneta colorida, marcador de texto. O cérebro agradece. É tão legal a tecnologia quando você utiliza assim na parte do conhecimento também, de estudo, né? É lindo ter um vídeo perfeito, né? Facilita. Tem uma coisa que facilita você chegar no conhecimento. Isso. Mas a apropriação do conhecimento de fato exige tempo. Disposição, motivação, repetição. E ninguém lhe tira, né? E ninguém lhe tira. É engraçado falar isso. Às vezes, estudar anatomia, ok, já vi anatomia na faculdade. Não é assim. Não é assim. É a repetição, repetir. Como a gente na vida da gente, né? Todo mundo lembra a primeira tentativa de andar de bicicleta, como é que foi? A primeira vez que foi dirigir um carro e assim por diante. Né? Quanto mais a gente faz, melhor, tecnicamente falando, a gente vai ficando ao longo da caminhada. Isso, né? Sem dúvida. Com certeza. Minhas meninas, né? Elas já estão aí na faculdade. E minha mãe, meu caderno isso, meu caderno aquilo, eu só olhando, né? Ok, esse caderno, tome isso, tome aquilo, minhas canetas. Quando eu chego lá e vou nos lugares onde elas estudam, cada uma estuda em um canto separado, né?
Aí eu fiz, rapaz, aprendeu com quem, né? Você fica vendo e a gente não tem nem dimensão que a gente contamina as pessoas com esse comportamento. O exemplo, né? Com certeza. Porque no nosso tempo a gente não tinha a possibilidade que tem hoje. A gente tinha os livros. Eu lembro que artigos eram 3, 4 meses para chegar. Não tinha internet. Tinha que fazer pedido, né? Não fala muito não, desculpa. Eu e Milene fomos contemporâneas. Juliana é mais nova, mas eu e Milene contemporânea não tinha internet. A gente viveu sem internet e sobreviveu. Não tinha celular, agora abafa isso aí. Isso aí não sei nem se é bom falar. Não, quando eu fiz mestrado, os artigos eu conto para os alunos. Tinha aqui na biblioteca. Eu fui na Bireme, porque eu fiz em São Paulo. E aí, meu orientador falou, você vai na Bireme. Eu falei, gente, a Bireme para mim era um mito, porque a gente só ouvia falar, não sabia o que era. Então, eu fui na Bireme, fisicamente, e eu pegava os artigos e xerocava. E depois devolvia a revista, porque era assim que a gente pegava artigo. Bireme existe. Só que agora, eu não sei se o físico tem também, porque é uma biblioteca. Ou no Google, aliás. Você acha catalogado, né? No site, né? Tudo. PubMed, você vai lá. Físico, será que faz sua pesquisa. Com certeza, porque é um prédio enorme. Então, a gente viveu nessa época, que não tinha eu lembro, na época do PET, a gente pedia, e não vou citar o nome dos meus tutores maravilhosos e tudo mais. Mas só lembrando que assim, PET... não queriam esperar. Professor, né? Não vou nem dizer assim, para não descobrir nem... Aí eu fiz, mas são 3, 4 meses para chegar. O que é que eu vou fazer para chegar? Imagina. É só lembrando que PET é Programa de Educação Tutorial, porque quando a gente fala, as pessoas pensam que é PET de animal. Não! Então, é Programa de Educação Tutorial. É bom até explicar, né? E nós 3 aqui somos petianas. Então, você foi do PET também? Todas aqui são... eu sou tutora do PET atualmente. Que massa! Mas é isso. Nada por acaso. Tá vendo? Nem que sabia. Que não deixa de ser também um grupo que estimula muito valoriza muito o aperfeiçoamento, o estudo, o direcionamento profissional, não o direcionamento para especialidades, porque o PET ele visa trazer uma visão multidisciplinar, mas preparar o aluno, dar um diferencial durante a graduação. Então, a gente vê os frutos, né? Aqui os frutos. Eu lembro bem. A sala do PET ainda é a mesma? É a mesma. Eu fiz parte, parte da fundação ali, quando a gente teve a oportunidade de ter uma sala mesmo. Que massa. De verdade. Que é muito importante. Pois é o que eu sempre falo, então, né? Que o que é bom é a gente estar preparado para esse mercado de trabalho. Preparado com conhecimento, que é algo que ninguém tira. Então, os cursos que Juliana fez pelo mundo, pelo Brasil, ninguém vai tirar dela. Isso só vai trazer... o resultado que a gente está vendo hoje. Não precisa ninguém ficar contando, mas isso aparece. Exatamente. Então, você está preparado. Você saber o que é importante investir para o seu crescimento profissional, baseado em muito estudo, em muito discernimento e também, claro, investimento na parte física, de material, óbvio. Sim. Mas eu acho que essa preparação, esse fundamento, esse alicerce do conhecimento, de uma boa formação acadêmica e de pós-graduação também, a gente percebe, assim, como a gente é professor há muito tempo, a gente percebe... No arriar das malas. Exatamente. No arriar das malas, adoro essa frase. Diferente. E o quanto isso não para nunca. Não para. Não, ainda dentro da humanização, então, sempre. Todo ano você tem que estar ali se renovando, estando em ambientes ou curso, congressos que falem ali uma linguagem de atualização, de conhecimento, uma linguagem científica. Sim. É muito importante. Às vezes é uma besteirinha que você escuta, mas que te traz um outro... Abre um insight, né? Exato. Abre aquela janela assim, de possibilidades que você não enxergava antes. Exato. Por exemplo, a ultrassom para mim foi isso. Foi através de um artigo científico. Que legal. Ju tem uma característica que eu adoro também, altamente empreendedora. Sabe o que eu me lembrei aqui? Minha gente, quando o Ju lançou o Gloss, Gloss Boca da Juju. Boca da Juju. Patenteou. Isso. Com ácido hialurônico, não sei o quê. Eu lembro até hoje da sua explicação, porque eu assisti. E o vídeo. Vou até te contar uma coisa, agora você vai saber agora. Eu não fazia nem selfie, né? Lembra? E eu ficava impressionada, porque eu disse... A desenvoltura. Quantas vezes, Ju, eu falei com você, eu disse, Ju,
como é que você faz assim? Você não fica com vergonha? A desenvoltura, Ela, com certeza. Você faz assim, você faz assado. Eu falei, como é que você grava esses vídeos? Você lembra? Lembro quantos disso. anos Nossa, se passaram? isso foi o quê? 2019? Muito tempo para eu ter a coragem Com certeza. de dar o primeiro passo. Arrasando. Tá vendo? Isso, tá vendo? A O gente vai segredo aprendendo. para mim é não me assistir. Como Se assim? Porque assim, Ah, se eu certo. gravar um vídeo, se eu, na minha mente, ver que o conteúdo ali tá bom, que a informação era aquilo que eu queria realmente transmitir, é aquele vídeo mesmo. Porque se eu olhar uma vez, eu vou ver um fio fora do outro. Vai querer Aí eu vou ver, editar. nossa, Eu minha tenho boca essa tá questão seca. também. Eu Isso. estava até conversando com a equipe em Eu não relação me a isso. assisto. Eu falei, olha, porque senão vem a crítica, né? Olha isso, aquilo e tal. Não sei o quê. E que a gente só enxerga a parte quem está do lado de cá e que admira o que você faz. Só enxerga a parte boa. E a nossa autocrítica, ela é muito mais alta com a gente mesmo. Eu né? sou com altamente certeza. severa comigo Pois mesma. é. Aí, então, o segredo é não se assistir. Pois se o é. conteúdo, se o que você falou condiz com a sua Já mensagem. está É contemplado. aquele, É. tá vendo aí, ó? É. Fica a dica da Juju. Que a gente tem que se entregar, né, às novas mídias, Pois porque é. a forma de comunicação também está mudando. Então, a questão mesmo do canal do YouTube, eu nunca imaginei eu na já minha ia pedir vida, agora para você falar sobre eu isso. nunca imaginei na minha vida. Isso começou há muito tempo, eu não sei nem se os alunos lembram. Eu tinha mania de fazer explicação e os alunos ficavam gravando e perguntavam, posso gravar? Pode. E aí viravam verdadeiros vídeos de explicação. E aí uma falou, por que a senhora não faz um canal? Não me lembro nem na época se era YouTube. E ela falou uma coisa assim, eu nem dei importância, porque eu disse, nunca na minha vida eu vou fazer isso. Eu de sala de Mordeu a aula, língua. nunca vou E fazer a aula isso. de vascularização dela é bombadíssima. Direto eu vou lá e dou uma revisada. É porque antes eu fiz para alunos de graduação, mas como anatomia agora todo mundo estuda na especialização, Sim. está aprofundando muito na especialização, então está todo mundo revisitando. Então, toda vez que eu dou um curso, quando eu olho, várias pessoas assistiram aquela aula, porque Que foi uma aula que legal, revisou, gente. né, o assunto do curso. Então, eu nunca imaginei. Só que aí, na pandemia, a gente já sabia que ia ter que deixar a aula gravada. E eu me lembro que uma colega que começou a gravar disse assim, Marcele, os alunos reclamam que eu não apareço no vídeo. Aí eu falei, gente, tem que aparecer, então eu acho que eu vou aparecer no vídeo. Com E jalequinho nessa, azul. Com jaleco azul. Aí eu disse, como a gente estava tão distante na pandemia, eu falei, é uma forma também de aproximar, porque eu vou dar uma aula como se eu estivesse na sala de aula. E funcionou, porque os alunos se sentiam, oh, que saudade, estavam revendo a professora ali, né? E eu nunca imaginei, mas foi uma nova forma de comunicação que eu precisei entrar. Você saiu da sua zona de conforto, de totalmente. sala de aula e trouxe Isso para sua casa. aconteceu. foi Para na minha sua casa, de forma totalmente amadora. Isso. Mas eu E tive ficou que entrar. maravilhoso. Tive que entrar. Didática pra caramba. E depois com Não Juliana, Juliana, vamos gravar vídeo. Juliana toda desenvolta, vamos lá. E eu tive que entrar, né? Não tem Agora jeito. bota a câmera na frente dela, ela já ligou. Já vai, né? É, a primeira vez que Tá a gente vendo aí? gravou, a gente pensou que fosse ensaiar e tudo. Quando começou a gravar, a gente saiu falando de vez, assim, ó, disparou. Acabou. O moço só fez assim, ó, terminou, pronto, já Nossa, foi. como vocês falam bem. Então, a Já gente também vai. tem que se atualizar É em relação a verdade. isso. Como a gente alcança as pessoas, também é uma forma de E é atualização. legal É verdade. trazer isso, sabe? Porque às vezes a gente foca tanto no conhecimento técnico, no conhecimento científico, e existe um apelo hoje da comunicação. É isso. Hoje muito a gente se importante. comunica digitalmente, as pessoas consomem vídeos. Verdade. Você vai comprar um vestido hoje online, você quer ver o balanço dele no vídeo, uma Em pessoa 3D. usando numa festa. Hoje a gente consome muito isso. Então, eu acredito muito também que um profissional qualificado hoje, ele também tem que trabalhar a sua comunicação. Tem. Hoje eu faço aula com fonoaudiólogo e aula de teatro. Você acredita que foram duas coisas que me ajudaram? Você, coleguinha muito Juju, bem. Vou pra fono. Sabe, Fono, sabe o que eu fiz? Fantástico. Um curso de oratória, que só ia Maravilhoso. ser um curso, me desbloqueou, sabia? Porque eu sempre tive facilidade para falar para multidões. Sim. Mas falar para uma câmera, essa era a minha grande questão. Sim. E eu fui fazer o curso de oratória para... Eu disse, poxa, deve ter alguma técnica, alguma coisa para a gente sempre tem, Se é. familiarizar com aquilo, né? né? Só que eu fui fazer, meu Deus, quando eu gosto de uma coisa, eu não consigo fazer na superfície. Eu vou na profundidade mesmo, eu vou lá embaixo, sabe, nas entranhas Sim. e volto. Intensa. Fiz 1 ano, era só um curso de 2 dias, o primeiro que eu fui fazer.
E depois, não, virou um curso, um MBO mesmo, Olha só. de 1 ano. Estou agora já na etapa final do encerramento. O curso já acabou, mas ainda vou fazer a apresentação do trabalho. Imagine, voltei a fazer TCC. Que lindo. E a área que eu estou fazendo, ela vai virar uma aula. Olha só. E porque o tema que eu escolhi para fazer, que é um tema que mexe com o meu encantamento. Sim. Eu sou uma pessoa que eu consigo falar pelo encantamento, Sim. sabe? Sim. Eu tenho que ter aquela coisa no meu coração. Você tem que sentir paixão pelo que você está falando. Eu né? sou assim como professora. Sim. Né? E, enfim, mas fui trilhando esse caminho aí de coisas diferentes. É a gente se reinventando mesmo, à medida que o tempo passa, né? Exatamente. Não dá para parar no tempo e ficar Só como vou eu já dar aquela falei a aula mesma coisa também. convencional. Não, eu já falei também, não vou fazer isso não, cara. Meu Deus, não sei o quê. Aí quando eu comecei a despertar para isso, vendo o Ju, eu fiz, poxa, como ela não tem Consegue. vergonha. Era a primeira coisa que eu pensava. Disse, gente, ela tem coragem. Desenvoltura. Quantas vezes eu fiquei anos falando com você, Pois como é que você que conseguia, engraçado, né? E a gente aí aqui você hoje. talvez você nem tenha dimensão. De como E influenciou. quando eu comecei para valer, foi isso, meu movimento também foi em época de pandemia. Já na pós-pandemia eu já estava com a coragem, mas eu ainda não tinha tido a iniciativa, ainda tinha vergonha. E quando eu comecei a buscar, porque eu gosto das coisas todas bonitinhas, bem feitas, também é a característica também, né, da pessoa. E a apresentação é diferente, né? Pois completamente diferente. Aí eu fui atrás de Ju, e Ju me deu, faz assim, procura aqui, faz assado e tal. Que E aí, massa. talvez você nem tenha noção para De como influenciar. tá massa. dessa forma como a gente está hoje, né? Que né, é sensacional. Não adianta a gente pensar que já tem muito tempo em sala de aula e que não precisa. A gente sempre vai precisar inovar nessa forma de comunicar, porque os nossos alunos, eles mudaram. Sim. O meu aluno de 23 anos atrás não é o mesmo perfil do aluno de hoje. Faz Não é. questão de 23 anos de sala de aula. Eu faço questão porque é uma história. Então, eu já a fiz gente isso não também tem, em vida. Meu Deus, eu quis deletar o vida depois. A gente vai tendo uma mudança. No início, a gente estranha a mudança e tende a reclamar. Sim. Achar que é ruim, claro, a gente está saindo da nossa zona de conforto. Mas depois a gente começa a perceber que é o contrário. É bom porque renova a gente e força a gente a se desafiar todo dia. Verdade. Não só, como eu falei, na forma de passar o conteúdo, nas novas metodologias e tudo, mas na forma de se comunicar. Verdade. Porque aquele aluno é um aluno que é totalmente diferente. Então, quantas vezes a gente estava fazendo algum tipo de trabalho, tem o Reels para fazer. Meu Deus, Reels, eu vou estar no Reels, eu não tô nem arrumada. E de repente você já estava no Reels, entendeu? E você precisa falar ali naquela hora. É verdade. E ser espontâneo e conseguir improvisar muitas vezes. Sim. A gente precisa também, como professor, eu falo que a gente tem que ser um professor moderno. Tem que se modernizar sempre. Se atualizar. Aqui, também a equipe que cuida disso tudo aqui trabalha com grandes professores, grandes nomes na odontologia, na medicina, enfim, é a Apex Produções. Eles são especializados mesmo. Claro que atendem vários públicos, né? Mas a gama de clientes dentro da área de saúde que busca o serviço da Apex, Ave Maria, que eu acho, sinceramente, que eles são imbatíveis. Aqui entre nós. É verdade. E quer ver uma verdade. coisa? Essa comunicação, ela não é só para quem vende curso. Pois é. Essa comunicação é também para uma rede social que você venda o seu serviço. Sim. O paciente, até ele chegar a você, ele passa por uma jornada. Ele tem que ouvir falar até que seja um boca a boca. Ele ouviu falar, nossa, me indicaram Milene. Eu vou lá, olha o Milene. Quem é Milene na rede social? Qual é o conteúdo que Milene me traz? O conteúdo dela é bem formatado, é claro, ela me traz segurança. O possível paciente, ele te analisa por completo. Como é seu ambiente? Onde que você frequenta? O que é que você consome em relação às suas leituras diárias, o seu conhecimento? Você faz curso? Você é uma profissional atualizada? E sobre um procedimento que eu quero fazer. O que é que você tem a agregar sobre isso? Então, hoje o paciente, até ele chegar no seu consultório, ele já te analisou tudo isso. É verdade.
Por quê? Hoje a realidade é digital, então você tem que estar bem posicionado digitalmente. E aí eu vejo muito isso, porque a gente vem de uma formatação do ensino em que nós somos muito cobrados, às vezes, em relação a conteúdo, a nota fixa ali, nossa, você vai de 0 a 10. Quanto é que vale o seu conteúdo aqui nessa prova? Quando, na realidade, existem várias formas de você expressar o seu conhecimento, né? O que você aprendeu. E hoje, na prova da vida, né? Na prova da sua jornada enquanto profissional, para agregar os seus pacientes, a gente é muito cobrado na forma de comunicação, na sua inteligência emocional, a lidar com conflitos, com objeções na rede social, os famosos haters, né? Como que você se apresenta no seu conteúdo, o seu diálogo, como é que você encanta o seu paciente até ele chegar a você. Então, eu vejo que essa jornada que a gente está fazendo aí, né, do teatro, da fonoaudiologia, da oratória, só tem a agregar. Vou virar colega de Ju agora. Vou para aula de teatro. Bora fazer. É massa. E é uma coisa que a gente sai... É totalmente diferente do que a gente está acostumado às aulas, né? Com certeza. E a gente é desafiado o tempo inteiro. É gostoso demais. Eu acho que o teatro agregou muito. Que legal. E o próximo passo? Tá, próximo eu também curso vou agora? entrar, porque eu estou sempre me atualizando. Eu vou entrar também no teatro. Todas no teatro. Gente, a gente conversou. Foi ótimo. Que prazer enorme tê-las aqui, viu? Ai, eu que agradeço. Enorme. É isso. Muito bom. Viu? Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Certeza que vocês puderam usufruir do encantamento dessas duas profissionais maravilhosas, exemplares, naquilo que elas executam. Tá bom? Ficamos por aqui. Até a próxima. Venha sempre com a gente.